Nós precisamos cada dia mais da presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Nós precisamos beber, comer, precisamos nos alimentar da presença dEle. Ele é tudo o que nós precisamos. Sabe, não adianta buscar em outra coisa. É só nele que nós vamos nos saciar. É na presença dEle, é na palavra dEle que nos vamos saciar. E é sobre isso que eu quero falar um pouco nesta noite. Eu quero falar sobre a importância da palavra de Deus, a importância da Bíblia, a importância deste livro que, como nós sabemos, é um dos livros, ou se não o livro mais lido, mais vendido ao redor do mundo. Mas ele é lido por pessoas religiosas ou não. Até ateus já têm lido este livro. Mas pessoas que têm lido, mas não têm colocado em prática. Pessoas que têm lido, mas não têm tido as suas vidas transformadas. Porque não têm colocado estas palavras no seu dia a dia. Não têm feito dessas palavras o seu guia. Não têm feito dessas palavras a sua direção. E eu queria incentivá-lo nesta noite a que nós pudéssemos olhar para a Bíblia de uma forma diferente nesta noite. Que nós não possamos olhar para a Bíblia como antigamente, não é, conhecido como o livro da capa preta, não é? Hoje nós temos várias capas, nós temos as florzinhas, nós temos as riscas, nós temos branca, nós temos preta, nós temos várias. Mas eu queria incentivá-lo a que você não olhasse apenas como o livro de capa preta, como muitas páginas, muitas letras para ler. Eu gostaria de convidá-lo a que você pudesse olhar para a Bíblia nesta noite como a maior verdade que você pode ter. A maior verdade que pode guiar a sua vida. Um livro tão atual, não é? Que foi escrito há tanto tempo, mas ele continua tão atual e que tem vida e que traz vida e tem poder para transformar vidas. Tem vida e poder para transformar histórias. Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. A palavra de Deus, a fala de Deus, aquilo que Deus diz é vivo e é eficaz. A palavra dele, quando ele fala, traz vida. Quando nós lemos a palavra de Deus, é vida que nós estamos a receber sobre nós. E é eficaz. Ela é viva porque ela não morre. Ela é viva porque ela não passa de prazo. Ela é eterna. E ela é eficaz porque ela traz resultados sobre as nossas vidas. É algo que funciona verdadeiramente. Nós precisamos de ler a Bíblia porque é nela que nós nos vamos... É ela que nos vai trazer uma direção, é ela que nos vai trazer um guia, é ela que nos vai trazer orientação. Se nós abrirmos lá no Salmo 119 e o versículo 105, Salmo 119 e o versículo 105, nós vamos ler: lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Tem uma outra versão que diz: a tua palavra é o farol que me guia, é a luz do meu caminho. Sabe quando está tudo escuro à sua frente, que você precisa daquela lanternazinha para se guiar na estrada? Isso é a Bíblia nas nossas vidas. Quando está tudo escuro, quando nós não temos direção, quando nós andamos às cegas, a Bíblia, ela é a nossa luz, ela é lâmpada para os nossos pés. Ela vai iluminar o nosso caminho. Ela é luz para o nosso caminho. Sabe, a própria Bíblia é o próprio Deus a falar conosco. Muitas pessoas ficam dependentes de vir à igreja. Muitas pessoas ficam dependentes como um momento como este, em que a palavra ela é falada. Muitas pessoas ficam dependentes de ir até ao lar de paz para que possam entender um pouco mais a Bíblia. Isso não tem problema nenhum. Nós precisamos da ajuda uns dos outros. Às vezes Deus traz uma revelação a um que não trouxe. Assim é bom nós aprendermos uns com os outros. Mas não dependa só disso. Aprenda a depender do próprio autor da Bíblia. Porque o próprio autor
que é Deus, Ele quer se revelar a cada um de nós pessoalmente. Deus, o próprio autor da Bíblia, Ele quer se revelar a nós pessoalmente. E para isso nós precisamos dar tempo. E para isso nós precisamos de passar tempo com Ele. E para isso nós precisamos de agarrar na Bíblia e ler. E ver o que é que está lá escrito. O que é que Deus me quer dizer. Às vezes eu penso como a nossa vida, a nossa mente, enfim, poderia ser diferente se nós nos apegássemos mais à palavra de Deus e se nós acreditássemos mais nas verdades que estão escritas na palavra de Deus. Mas muitas vezes o que acaba por acontecer connosco é que nós acabamos por dar ouvidos mais, talvez a um colega, talvez mais aquilo que a família diz, talvez mais aquilo que os jornais dizem, talvez alguma informação que você teve, talvez aquilo que o médico disse sobre a sua vida. Mas que nós possamos olhar para a palavra nesta noite como a maior verdade, a nossa direção, o nosso guia, o próprio Deus a falar conosco, a voz de Deus a querer falar aos nossos ouvidos, ao nosso coração e à nossa mente. E para isso nós precisamos estar atentos, que nós possamos fazer da Bíblia o nosso estilo de vida e nós vamos ver como nós vamos ser fortalecidos por cada promessa, por cada conteúdo, por cada passagem que está lá escrito. Em Oséias, no capítulo 4, e o versículo 6, Oséias, no capítulo 4, e o versículo 6, diz assim, uma parte do versículo apenas, diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo perece. O meu povo é destruído por falta de conhecimento. E agora eu quero que você pare e veja comigo. Veja que aqui o versículo diz: o meu povo. Não fala sobre aqueles que nunca tomaram uma decisão sobre o Senhor. A Bíblia diz: o meu povo perece, é destruído por falta de conhecimento. Há pessoas que estão a perecer e muitas vezes elas dizem: isso é um propósito de Deus sobre a minha vida, é a minha cruz, é o meu fardo, é o que eu tenho que levar. Sabe? Não é a sua cruz, não é o seu fardo, não é um propósito do Senhor, é falta de conhecimento, é o que a palavra diz. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, como é que nós conhecemos? Lendo. Não é? Não conhecemos porque não lemos. Quando nós lemos, nós conhecemos. Então, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos fazer disso o mais importante da nossa vida. E quando nós começamos a ler a palavra, nós vamos começando a ver que a palavra é alimento para as nossas vidas. Nós vamos começando a ver que a palavra, ela começa a alimentar a nossa alma, o nosso espírito, ele começa a ser levantado, nós começamos a sentir algo diferente nas nossas vidas. Não tem como nós não sentirmos, e nós, à medida que nós buscamos, nós vamos recebendo e nós vamos sentindo que aquilo começa a ser um alimento sobre as nossas vidas. E eu gostaria que você pudesse abrir aí, se você puder, ou acompanhar aí na tela, Jó, no capítulo 23 e o versículo 12. Jó, no capítulo 23 e o versículo 12. E uma parte do versículo diz assim: dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu pão de cada dia. Nós vemos aqui que Jó, o mais importante para ele, mais do que o pão de cada dia, mais do que o alimento físico, eram as palavras que vinham da boca do Senhor. Sabe? É isso que nós precisamos. Muitas vezes não adianta nós comermos pensando no físico, não é? Comermos tão bem no físico que a nossa alma está abatida. A Bíblia diz em Provérbios 17, diz: o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Então nós precisamos de animar o nosso coração, nós precisamos de animar o nosso espírito. E como é que nós vamos fazendo isso? Através da palavra de Deus, alimentando-nos da palavra de Deus. Veja que Jó, ele disse: olha, eu dei mais valor às palavras da sua boca do que ao meu
pão de cada dia. Nós precisamos nos alimentar com a palavra. Você começa a ver que quando você passa por um momento difícil, você, talvez por uma enfermidade, por exemplo, não é só o alimento físico. É muito importante o alimento físico. Comermos bem, nos fortalecermos o nosso corpo, comermos de forma saudável, não é? Mas como diz a Bíblia, se o nosso coração, se o nosso espírito está abatido, a Bíblia diz que seca até os ossos. Então nós precisamos de começar a alimentar o nosso espírito. E é através da palavra que nós vamos alimentar o nosso espírito. É ao ler, é ao sentar na presença de Deus e receber aquilo que Ele tem para nós. É ir lá na presença do Senhor e deleitar-se na presença dEle e dizer: Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a Tua voz. E o nosso coração ele vai sendo alimentado. E o nosso espírito vai sendo elevado. O nosso coração vai começando a ficar alegre, fortalecido. Nós precisamos nos alimentar. Assim como o nosso corpo ele precisa do alimento, a nossa alma ela precisa do alimento. Nós precisamos escolher com o que é que nós vamos alimentar a nossa alma. Com aquilo que é bom ou com aquilo que não presta. E nós não podemos dar essa função a outros. E é por isso que eu disse que nós não podemos ficar só dependentes de vir à igreja ou de ir até ao lar de paz para nós recebermos o alimento. Nós não podemos ficar dependentes. Nós não podemos passar essa função para outra pessoa. Precisamos ser nós a ter essa função. Essa função é nossa. É na medida que eu me alimento é que eu vou sendo fortalecida. Imagina se eu espero para que eu me alimente apenas no domingo ou apenas na quinta. Não funciona no físico e não funciona no espiritual também. Nós precisamos buscar e nós precisamos decidir o que é que entra, o que é que fica, o que é que nós vemos, o que é que nós lemos, o que é que nós buscamos e do que é que nós nos estamos a alimentar. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos criando raízes fortes e saudáveis. E nós vamos sendo como... Eu queria que você abrisse aí no Salmo um versículo uma passagem tão conhecida, Salmo 1, e vamos ler o versículo 2 e o versículo 3. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Aquele que é feliz, como é feliz aquele que a sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei ele medita, ele alimenta-se, ele fica ali a ruminar, fica ali a mastigar. Medita nessa lei dia e noite. E quando nós fazemos isso, nós somos comparados a uma árvore que ela é plantada à beira de correntes de água, onde as suas folhas não murcham e tudo o quanto faz prospera. Você imagina uma árvore ali plantada junto a ribeiros de águas. Ela está sempre a ser alimentada, ela está a ser nutrida. Nós sabemos que para que uma planta ela cresça saudável, as raízes elas precisam estar saudáveis. Para que as raízes possam estar saudáveis, elas precisam de ser alimentadas, elas precisam de ser cuidadas, elas precisam ser regadas, elas precisam ter uma boa terra, não é? Elas precisam ser nutridas. E o mesmo acontece com a nossa vida espiritual. Se você não cria raízes na palavra, vem um vento e você cai. Vem um vento e, como diz a palavra, o meu povo perece por falta de conhecimento. Vamos perecer, vamos ser destruídos porque não conhecemos, porque não ganhamos raízes na palavra, porque não ganhamos raízes em Deus. Então nós precisamos de criar raízes na palavra do Senhor, alimentarmos-nos da palavra, para que nós possamos ter sustentação. Sustentação. Não deixe que seja o inimigo a trazer-lhe o alimento. Não deixe que seja o diabo a trazer-lhe mentiras sobre o seu ouvido. Não deixe que sejam pessoas talvez até do seu convívio, não é? Mas que têm às vezes tantas palavras negativas, não se deixe alimentar por isso, apague. Peça a Deus, Senhor, apaga isso da minha mente e vá para a palavra. Veja o que é que a palavra diz. A Bíblia é a palavra de Deus, é a voz de Deus. Muitas pessoas reclamam, mas eu não ouço Deus falar. E eu pergunto, você lê a Bíblia?
Porque se nós não lemos a Bíblia, nós com certeza não iremos ouvir Deus falar, mas começa a ler, começa a deixar que Deus ministre a sua vida, começa a deixar que Deus ministre o seu coração e começa a ver Deus a ministrar, Deus a falar consigo, a voz de Deus. E nós vamos começando a reconhecer a voz de Deus, e para reconhecer a voz de Deus eu preciso de passar tempo com Ele. Não é verdade? Eu só reconheço a voz de alguém com quem eu passo tempo. Não uma pessoa que me diz, olá, ou eu vou lá tratar de um assunto uma vez e nunca mais vejo a pessoa. Não é? Posso até me lembrar, mas reconhecer de saber é tal pessoa, eu sei o nome dela, eu sei quem ela é, eu conheço, é quando nós passamos tempo. Que nós possamos estar atentos àquilo que a palavra nos diz e não possamos deixar que outras vozes interfiram naquilo que o Senhor nos quer ministrar. Então, nós vimos em primeiro lugar que a palavra de Deus, ela é alimento. Em segundo lugar, a palavra de Deus, ela é esperança. A palavra de Deus é esperança. Se você está aí e se você nos está a ouvir nesta noite, você talvez não tenha esperança em alguma situação. A palavra de Deus é esperança. Deus traz esperança. Jesus Cristo traz esperança à sua vida, ao seu coração. No livro de Lamentações, no capítulo 3 e o versículo 21, Lamentações 3, versículo 21, diz, parte do versículo diz, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Agora veja esta expressão, trazer à memória. Ora, para nós trazermos algo à memória, quer dizer que é algo que está lá guardado, que é algo que está registado. Memória fala de recordar, memória fala de lembranças, fala de coisas que ficaram registadas, não é? Coisas que nós vivemos. Nós passamos por uma situação, guardamos a situação com alguma emoção e ela fica registada na nossa mente. Ela fica guardada na nossa memória. E agora eu pergunto, como é que eu posso trazer à memória se não houve nenhum registro? Como é que eu posso trazer um versículo da palavra para me trazer esperança se eu nem abri a minha Bíblia, se eu não li, se eu não registrei? Não pode vir até à memória. Então, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Para que eu possa trazer à memória, eu preciso registrar. Eu preciso de fazer com que isso faça parte do meu dia a dia. Eu preciso fazer com que ela seja o meu alimento, como nós estávamos a falar. Eu preciso de ler. Eu preciso de anotá-la cá dentro do meu coração. Não é? E nós vemos, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então vamos ver, eu queria ver com vocês alguns versículos, algumas promessas que nós temos na palavra, que nós podemos ler e nós podemos dizer, aqui eu posso ter esperança. Eu quero, talvez você que está aí a assistir nunca leu a Bíblia, não sei, ou talvez você tenha lido pouco a Bíblia, mas saiba que há esperança. E à medida que nós vamos lendo estes versículos, eu gostaria que o seu coração se começasse a encher de esperança. Que o seu coração começasse a ter uma nova vida dentro de si. E o primeiro versículo que eu quero ler está lá em Lamentações, no capítulo 3, e o versículo 25. Lamentações, no capítulo 3, e o versículo 25. E a Bíblia diz, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Vejam que o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. O próximo versículo, a próxima promessa, está lá no Salmo 33, do versículo 18 até o versículo 20. Salmo Salmo 33, do versículo 18 até o versículo 20, e diz assim, mas o Senhor protege aqueles que o temem. Veja, o Senhor protege
Vemos aqui uma palavra de proteção. O Senhor protege aqueles que o temem, aqueles que firmam a esperança no seu amor, para livrá-los da morte e garantir-lhes vida, mesmo em tempos de fome. A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. Vemos aqui um salmo de proteção. Você consegue sentir essa alegria no seu coração? Você consegue com que o seu coração esteja mais alegre ao ver estas promessas que Deus traz sobre a nossa vida? 1 de João, no capítulo 2, o versículo 1, ele diz assim: se alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Se alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. E aí nós vamos para Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, e diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, com a ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E olha a promessa: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não andem ansiosos, não se preocupem. Antes, coloquem tudo diante do Senhor, orem. E o que vai acontecer é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, Ele vai guardar a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. Mais 2 versículos. Isaías 53, do 4 até ao 5, diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Palavra de cura sobre a sua vida nesta noite. João, no capítulo 3, o versículo 16, tão conhecido, mas nós vemos aqui o amor de Deus sobre as nossas vidas, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus, a entrega dele, a entrega do Senhor Jesus na cruz, Deus entregou o seu Filho para que nós não pereçamos, mas para que nós tenhamos acesso à vida eterna. Então, essa é uma palavra de esperança sobre a nossa vida. Não há, eu não sei, mas eu ao ler estas palavras, não há como não ter esperança. Não há como o meu coração não ver uma segurança naquilo que eu estou a ler, uma rocha naquilo que eu estou a ler. Sabe, não são palavras largadas ao vento, é a verdade, é a palavra de Deus. É a voz de Deus sobre a minha vida, são as promessas dele. A palavra diz que o Senhor, Ele não mente, Ele não pode mentir. É a palavra que nos vai sustentar. Ela traz esperança, sim, mas é para aqueles que a conhecem, é para aqueles que a leem, é para aqueles que estão íntimos da palavra, é para aqueles que têm um relacionamento, digamos assim, com a palavra, não é? E mais uma vez eu lembro da passagem de Oséias, no capítulo 4 e o versículo 6. Veja que a Bíblia diz que o meu povo perece, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Nós precisamos começar a reconhecer a voz do Senhor. Nós precisamos começar a conhecer aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Começa a reconhecer a voz do Senhor. Sabe, há pessoas que reconhecem a voz de homens, há pessoas que reconhecem a voz de líderes, mas se Deus falar com elas, elas não sabem que voz é aquela. E nós precisamos tomar atenção a isso. Não reconhecem porque não passam tempo com Deus. Não reconhecem porque não passam tempo a ler a palavra. Não conhecem porque não se dedicam e por isso não reconhecem a voz do Senhor. Há pessoas que esperam uma palavra de esperança de outros e dependem disso, sabe? E nós precisamos sim levar esperança uns aos outros, mas nós não podemos ficar dependentes
dos homens. A nossa esperança, como nós lemos, ela vem do Senhor. A nossa esperança é o Senhor. Homens falham, o Senhor não falha. Os outros homens que nos podem dar uma palavra de esperança, também eles precisam de esperança, sabe? Então, olhe para cima, firme os seus olhos em Jesus e tenha a certeza que a sua esperança vem dele. Agora, não vá ao Senhor apenas como se vai ao supermercado, não é? Eu preciso de algum mantimento, eu vou lá, pego e depois durante o resto da semana nem me lembro que existe supermercado. Não preciso de nada, não vou lá, nem preciso passar lá, não é? Mas alinhe a sua vida todos os dias com o propósito de Deus. Vá todos os dias ao Senhor. Comece a parar para que você possa começar a reconhecer a voz do Senhor quando Ele falar. É aos poucos. É aos poucos. Talvez você ora hoje e não vai logo. É o Senhor que está a falar comigo. Pode até ser. Sabe, mas quanto mais você está diante do Senhor, mais o Senhor vai ministrando a sua vida. Quanto mais você passa tempo no Senhor, mais o Senhor vai ministrar ao seu coração e vai trazendo revelações novas e vai nos levar a um novo nível na presença dEle. Então nós vimos que a palavra de Deus, ela é alimento para as nossas vidas. Nós vimos que a palavra, ela traz esperança para nós. E por último, em terceiro lugar, a palavra de Deus, ela é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. João capítulo 8 e o versículo 32 diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ora, para conhecer, nós precisamos dedicar tempo, não é? Leva tempo, requer dedicação. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 17:17 diz: a tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor, ela é a verdade. E eu gostaria de ler um trecho de um texto que eu li que diz: não há autoridade mais confiável do que a palavra de Deus. Esta fonte intemporal, fiável, tem a chave que abre os mistérios da vida. Só ela nos oferece o abrigo de que precisamos em tempos de tempestade. E o que a qualifica como a nossa autoridade final é o facto da palavra de Deus ser a verdade. Jesus disse: a tua palavra é a verdade real, na qual pode confiar, que nunca vai esmorecer, nunca vai azedar, nunca vai retroceder ou enganar. É disso que se trata a Bíblia. Dá-nos o apoio constante necessário. Veja como é que começa este trecho da palavra, deste texto. Diz: não há autoridade mais confiável do que a palavra. Não há autoridade mais confiável do que a palavra. Sabemos que há tantas autoridades pelo mundo. Nós sabemos que há tantos governantes, tantos líderes. E infelizmente, o povo é um bocadinho cético em relação a eles. Nunca sabem se estão a dizer a verdade ou não. Mas olha o que diz aqui este texto a respeito da palavra de Deus. Não há autoridade mais confiável do que a palavra de Deus. Ainda no Salmo 33, o versículo 4, diz: pois a palavra do Senhor é verdadeira, Ele é fiel em tudo o que faz. A palavra do Senhor é verdadeira. Sabe, nós precisamos ler a palavra, como eu já disse. Agora, será que nós lemos e nós captamos a verdade que nós lemos? Nós assimilamos aquilo que nós lemos? Nós pegamos naquela palavra que nós lemos e nós trouxemos isso para dentro de nós e dissemos: isto é verdade para a minha vida. Sabe, quando nós lemos todos aqueles versículos que nós acabamos de ler aqui sobre a esperança, eu preciso trazer cada um destes versículos e preciso de fazer com que isso venha dentro do meu interior
E que isso seja verdade na minha vida. E que sejam eles que me guiam. Sabe, no mundo, e talvez numa época em que nós vivemos agora, em que nós sabemos que há tanta insegurança, não é verdade? Sempre houve, mas não é? Tem épocas assim que parece que é mais constante, não é? E esta época que nós vivemos agora, tanta insegurança, e mesmo nos jornais, um dia nós lemos que uma coisa faz bem, outro dia nós lemos que outra coisa é que faz bem, que aquilo afinal já não faz bem, que não é? Um jornal diz uma coisa, outro jornal diz outra, então nós ficamos assim, ok, afinal o que é que nós fazemos? Para que lado é que nós vamos? Sabe, onde nada é fiável, onde nada é 100% seguro, nada é 100% verdade. Às vezes são coisas só para ter audiência, às vezes são coisas só para captar, sei lá o quê, são interesses às vezes, não é? Mas enfim, nós podemos confiar na palavra de Deus, que ela é a verdade. Ela é a verdade. Então eu preciso me agarrar a estas promessas e trazer isto que está aqui sobre a minha vida. Eu preciso de ler esta palavra e dizer: o Senhor protege aqueles que o temem. Aí eu preciso de analisar: eu temo ao Senhor? Amém. Então eu tenho a proteção de Deus sobre a minha vida. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. E eu preciso de pensar: a minha esperança, será que a minha esperança está nele? Então eu sei que a promessa dele é que o Senhor vai ser bom para comigo. Entendem? Então, e outros versículos que nós podemos ler e trazer isso para a nossa vida e fazer disso uma verdade. Não esteja tão ligado com aquilo que talvez que você ouve de fora, talvez com aquilo que você ouve na TV, com aquilo que você ouve nos jornais, sabe? Às vezes a gente precisa desligar um bocadinho essas coisas para nós nos podermos conectar com a palavra. Sabe, não estou a menosprezar nada do que acontece, pelo contrário, não é? Sabemos que é uma realidade aquilo que nós estamos a viver, mas a palavra de Deus, ela precisa ser mais verdade na minha vida do que tudo isso. Nós precisamos tomar a decisão de nos guiarmos pela palavra de Deus, sabe? Tudo muda, tudo passa. Nós não podemos ter segurança nas coisas e nem nas pessoas. A nossa única segurança, a única coisa que nós nos podemos realmente guiar e ter a certeza que é a verdade, é a voz de Deus. E a voz de Deus eu vou ouvir quando eu leio a palavra. Quando eu paro para meditar, Deus fala comigo. Então toma a decisão nesta noite de ler a sua Bíblia. Toma a decisão de se alimentar com o melhor alimento, que é a palavra de Deus. Na Bíblia nós vamos encontrar, como nós vimos, esperança. Nós vamos encontrar paz. Nós vamos encontrar a verdade. Veja que não é uma verdade, é a verdade. É a verdade. É isso que a palavra diz. Nós vamos encontrar direção, nós vamos encontrar cura, nós vamos encontrar propósito, nós vamos encontrar restauração, nós vamos encontrar força. As palavras da Bíblia são as palavras do próprio Deus. Eu gostaria de terminar com uma ilustração que diz assim: havia uma moça que comprou um livro e ela começou a ler e achou o livro tão chato, tão enfadonho, que o pôs de lado na prateleira. O tempo passou e ela casou. Quando ela foi separar as coisas dela, da casa da mãe dela, para a sua nova casa, ela encontrou outra vez aquele livro. E quando ela olhou bem para o livro, ela percebeu que o autor do livro era o seu esposo. Então, ela começou a ler novamente aquele livro. E ela achou o livro maravilhoso, um dos livros que ela mais gostou. E isto aconteceu porque ela já conhecia o autor, ela amava o autor. E o mesmo pode acontecer conosco. Quando não conhecemos Deus, a Bíblia pode até tornar-se um livro chato e enfadonho, que não percebemos nada. Mas quando começamos a conhecer o autor da Bíblia, quando começamos a conhecer Deus, ela torna-se um dos livros mais espetaculares
que nós já podemos ler. Então, começa a conhecer o autor se você não conhece ainda. Começa a relacionar-se com o autor da Bíblia se você não tem esse relacionamento ainda com ele. Comece a relacionar-se com o autor da vida, aquele que é a verdade, aquele que pode trazer esperança e pode trazer uma direção para a sua vida. E comece a alimentar-se da palavra de Deus, da Bíblia. E hoje em dia é tão fácil, você não precisa de se deslocar a nenhum lugar para comprar. Você pode baixar até no seu próprio telemóvel e é gratuita, sabe? Então, alimente-se da palavra. Tenha um propósito. Tenha como guia para a sua vida as palavras deste livro. A palavra de Deus, ela é a verdade. Se Deus diz que vai fazer, Ele vai fazer. Mas lembre-se que nós também precisamos estar alinhados com a palavra de Deus. Amém? Eu gostaria que nós pudéssemos orar nesta hora. Pai, muito obrigada, Deus, pela Tua palavra, Senhor. Louvamos-te, ó Deus, porque o Senhor é fiel. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos deixa a Tua palavra, o Senhor nos deixa a Bíblia, a Tua voz, Deus, para que, Senhor, nós nos possamos alimentar dela, Senhor. Para que, Senhor, essa palavra, Deus, que traz vida, que traz esperança, ó Deus, que traz cura, que traz restauração, ela possa, ó Deus, ser vivida por nós. Senhor, muito obrigada, Deus. E eu quero orar nesta hora, Deus, e pedir, Senhor, por aqueles, ó Pai, que nos escutam nesta noite, Senhor. Talvez alguém sem esperança, talvez alguém, ó Pai, com alguma enfermidade, talvez alguém, Senhor, ó Pai, com alguma dificuldade. Senhor, quero orar, Deus, para que o Senhor possa trazer esperança para essa vida, esperança para esse coração, Pai, a cura, a restauração. Mas eu oro, Senhor, acima de tudo, Pai, para que essa pessoa possa conhecer o autor da Bíblia. Que ela possa começar, ó Deus, a relacionar-se com o autor da vida, Pai. Com o Senhor Jesus que deu a sua vida por nós. Senhor, que se entregou, ó Pai, e que o Teu propósito é que nós possamos ter vida eterna, Pai. Que nós possamos morar eternamente com o Senhor. Pai, muito obrigada, Pai. Queremos, Pai, ter mais sede, mais fome, mais desejo, Pai, pela Tua palavra. E oramos, Deus, para que Tu possas, ó Deus, trazer revelação, Deus, da Tua palavra enquanto nós lemos. Senhor, que aquelas palavras, Pai, que nós lemos, que possa saltar, ó Pai, à nossa vista, que possa saltar ao nosso coração, Pai, e que venha como alimento, e que venha, Senhor, como refrigério, Pai, nas nossas vidas, Pai. Eu oro, Deus, por vida, por cura, por salvação nesta noite. Ó Pai, eu oro, Deus, pela Tua ministração, pela Tua restauração. Pai, nós Te adoramos, Pai, Tu és Deus fiel. Tu és a verdade, Pai. Pai, queremos ser guiados pelo Teu Espírito. Muito obrigada, nós oramos em nome de Jesus. Amém.